Boa noite. Boa noite. Agora, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos mais uma vez no Chico Xavier, um sábado à noite, com uma palestra bem dentro do nosso tema, bem dentro do que fazemos, do que efetuamos aqui no Chico Xavier. Hoje temos a grata satisfação de receber o Luciano Fábio, do CEMEP, Comissão de Magnetizadores do Estado de Pernambuco, Twitter de magnetismo, cura e autocura. Ele tem um Twitter a nível nacional. O YouTuber, obrigado, Luciano. Tem um YouTuber exatamente só sobre magnetismo, cura e autocura. Tivemos a grata satisfação de estarmos juntos em Garanhuns, lá com ele na sua apresentação junto com Jacó Mello. E agora, em nome do Chico Xavier, em nome do grupo de estudos Chico Xavier, em nome da nossa presidência e dos trabalhadores do Chico, temos a grata satisfação de receber agora o nosso querido Luciano Fábio, por favor, com o tema 160 anos do magnetismo com Kardec. Luciano, por favor. Obrigado. Aproveitem. Minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, que a sua paz se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Agradecer aqui ao convite da casa do Chico Xavier, em especial ao nosso amigo Germano, que esteve em Garanhuns e que foi um evento com Jacó lá. Eu vou aproveitar logo para dizer uma fofoca, né? Porque ele fazia muita pergunta e Jacó foi limitar as perguntas dele, então ele começou a pensar as perguntas dele para as outras pessoas fazerem, né? Interessante que quando as perguntas saíam e eu ficava olhando assim, essa pergunta, eu acho que foi do nosso amigo Germano, não era da pessoa que estava fazendo, não. E ele confessou isso aqui para a gente, né? Então estamos aqui hoje com esse tema, 160 anos do magnetismo com Kardec. O que é 160 anos? 160 anos da Revista Espírita. E por que a Revista Espírita não está sendo tão lembrada nos seus 160 anos? Então vamos nos perguntar. E tem mais outros 160 anos aí, eu não sei se vocês estão lembrados também. 160 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é um ano muito importante e 150 anos da Gênese, né? Aqui está a capa da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858 a abril de 1869. São 12 volumes, um volume por ano, e ela era mensal. Então todos os meses, de janeiro até abril de 69, foram editados Revista Espírita. 136 fascículos. A Revista Espírita é o maior depositário de Kardec. Cada Revista Espírita tem, por ali, cada ano tem mais de 300 e poucas páginas. Então vocês imaginem o material e a riqueza que tem dentro da Revista Espírita. Na Revista Espírita a gente vai encontrar o caráter de Kardec, o bom senso encarnado, como foi colocado por Camille Flammarion, o equilíbrio, a ligação que ele fazia com as sociedades espíritas da época, e a Revista Espírita servia dessa integração e dessas notícias que eram passadas, inclusive notícias do dia a dia e muitos artigos, né? Os meios de elaboração, muitos fenômenos espíritas, seus fundamentos, a doutrina espírita, sua evolução, seu crescimento, as explicações doutrinárias. Todas as obras de Kardec, elas estão conectadas entre si. Todas.
São 23 obras de Kardec. Vocês tiveram aqui a semana passada o Cosme Massi, que é um grande estudioso, e que eu trouxe até ali uma propaganda do Kardecpedia, que é o site que ele criou, e você coloca o tema, e aquele tema é pesquisado dentro das obras de Kardec. Então eu sou fã do Kardecpedia e faço essa divulgação. Nem conheço o Cosme Massi pessoalmente, não tive esse prazer ainda, mas pretendo conhecê-lo e entrevistá-lo para o nosso canal lá no YouTube, Luciano Fábio, que é muito interessante. A conexão da Revista Espírita é muito interessante. Muitas coisas que a gente vê, vamos supor, na Gênesis, antes de chegar na Gênesis, o último capítulo da Gênesis todinho, Os Tempos São Chegados, ele foi publicado antes, aonde? Na Revista Espírita. Então era muito comum os artigos, antes de chegar à obra, ser publicado na Revista Espírita. O marco inicial da doutrina espírita e sua principal obra é o Livro dos Espíritos. Ali está o resumo de todo o Espiritismo e suas relações e consequências morais para a nossa vida. Então, a filosofia que nos traz consequências morais. E às vezes a gente esquece um pouco o Livro dos Espíritos. E dali do Livro dos Espíritos saiu os livros que chamam-se Livro da Codificação, né? Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Cada livro daquele, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. O Livro dos Espíritos saiu. E quando veio para o Brasil, criou-se, acho que por conta de quem montou isso ser advogado, então criou-se código, criou-se o nome Codificação. E terminou se esquecendo um pouco das outras obras de Kardec. Mas a gente vai falar mais um pouco disso adiante. Estava estudando outro dia desse, a casa que eu faço parte, o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, ela tem uma coisa que se mantém desde 89, quando eu cheguei já estava, e os mais antigos que eu conheço dizem que já estava, que é um dia do Livro dos Espíritos, outro dia do Livro dos Médiuns e outro dia do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estava lá no Sono e Sonhos do Livro dos Espíritos, questão a partir da 400 ali, são fenômenos de emancipação da alma, no capítulo 8, muito interessante. E eu estava estudando e de repente, quando eu fui na pesquisa lá, no Kardecpedia, me veio na Revista Espírita a mesma resposta da questão 402. E eu fiquei curioso, quem veio primeiro? A Revista Espírita que me dava aquele texto era de 58. A gente sabe que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi de 57. A primeira edição tinha quantas questões? Não respondam todos ao mesmo tempo para não bagunçar. 500 questões. Alguém aqui nessa sala teve contato com o Livro dos Espíritos em francês mesmo, no original de 500 questões? Teve contato? Algumas. Com o original ou com... Não, uma das cópias. Pela internet? Ah, sim, na internet eu também tive, né? Mas eu nunca tive esse contato de pegar o papel, porque na internet você baixa ele vem em francês e vem em português. Mas você pegar o papel como história, como dado histórico ali, eu não tive. Eu vim até agora há pouco, depois de internet, desse tempo, né? Mas eu sempre me perguntava, por que a gente não tem? Até o tamanho dele era um tamanho diferente, era uma brochura um pouco maior, né? Porque a gente não tem acesso, porque a gente não tem essa história, então a gente perde um pouquinho da história não tendo isso, né? E quando eu fui lá no Livro dos Espíritos de 500 questões, na primeira edição, não tinha a questão 402 que tinha aquela resposta. E ela tinha saído primeiro na Revista Espírita. E a Revista Espírita fala também do Livro dos Espíritos, inclusive de como ele foi montado e criado. Então a gente não está falando de uma simples obra. A Revista Espírita é de fundamental importância. Quando a gente está lendo o Livro dos Médiuns, vocês observam que tem as notas de rodapé, o Evangelho, a Gênesis, e na nota de rodapé está mandando ir para onde muitas vezes? Para a Revista Espírita. A pergunta é, a gente vai? Deveríamos ir. Então está lá, por quê? Porque o Livro dos Médiuns, ele é compacto na condição dos fenômenos. Se a gente dividir os 4 livros do Livro dos Espíritos, o segundo seria o Livro dos Médiuns, o Mundo dos Espíritos, ele corresponde a 48% do Livro dos Espíritos, mais ou menos. Eu já fiz a conta em termos de página, né? Então,
os fenômenos, a fenomenologia espírita é muito importante. Infelizmente, o movimento espírita às vezes esquece um pouquinho desses fenômenos que tomaram conta na época de Kardec, não só da França, mas de todo o globo terrestre. E se a gente lembrar, o fenômeno das mesas girantes vieram pelos navios dos Estados Unidos para a França, né? Então, a gente não tem o que dizer. Eu vou ler o texto na íntegra para não dizer que eu estou colocando alguma coisa aqui. A Revista Espírita foi, até agora, e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte das nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário que conservasse seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Obras póstumas, nova Constituição. Revista Espírita é e não podia deixar de ser uma obra pessoal das nossas obras doutrinárias. Palavras do Senhor Allan Kardec. O Espiritismo foi construído e elaborado junto com a Revista Espírita e com as sociedades parisienses de estudos espíritas. Com as sociedades espíritas, aliás, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é que aqui Kardec era presidente. Os textos foram escritos por Kardec ou tiveram seu aval, visto que fazia parte da sua obra doutrinária. Então, se vocês escutarem em algum canto alguém colocando que a Revista Espírita era uma tribuna aberta, não é verdade. Isso ele diz também, não só em obras póstumas, ele diz na própria Revista Espírita. Então, não era uma tribuna aberta que eu disse, vou mandar um artigo. Não, Kardec selecionava de cunho próprio o que ele ia ou não colocar na Revista Espírita. Então tinha que passar pelo crivo de Kardec, que não é qualquer crivo. Senhor Allan Kardec. Vocês lembram como o Livro dos Espíritos foi construído, como a doutrina espírita foi construída, a autoridade da doutrina espírita. Uma pergunta era feita a diferentes médios em diferentes partes do globo. Então a resposta vinha para Kardec. Então Kardec tinha médium no Peru, tinha vários médios na Europa, em diferentes países ali da Europa, tinha médios em várias partes do globo, de sua confiança, mandava a pergunta, ele mandava a resposta dentro do seu idioma, era traduzido e o significado era o mesmo. Está aí a autoridade da doutrina espírita. Quando a gente fala em Kardec, a gente tem que lembrar de Emmanuel dizendo que se eu disser alguma coisa que seja contra Kardec, me abandone e fique com Kardec. Então a orientação todinha e essa autoridade que Kardec tinha das respostas virem, sem falar em prolegômeno, né, que está lá na introdução dos Espíritos, quem eram os Espíritos que acompanhavam o senhor Allan Kardec, né? Então por aí a gente vai tirando grandes nomes que está lá em prolegômenos, vocês vão dar uma olhada. Kardec desenvolveu uma inteligência uma autoridade tão grande, que o Espírito chegava para se comunicar com ele, e quando o Espírito passava uma informação, como ele tinha já grande conhecimento, ele dizia, não é correto isso que você está dizendo. Ele corrigia o Espírito. Vê mesmo que coisa interessante, né? Um Espírito encarnado corrigindo o desencarnado. E ele começava a debater com o Espírito, porque se conversava, se podia falar com o Espírito, não tinha esse problema, né, de ferir o médium, e terminava convencendo o Espírito que o Espírito estava equivocado naquele ponto. Mas a grande... A gente entende o crescimento moral de Kardec, entende que ele era um espírito diferenciado, quando você fala que Kardec marcava hora com o espírito de verdade.
Gente, vocês imaginem, Espírito de verdade, que todos nós aqui sabemos quem é. Como é que se marca a hora com o Espírito de verdade? Ele marcava. E tinha ali 10, 15, 20 minutos para tirar as dúvidas. Então ele já ia todo preparado, com as dúvidas toda pronta, e tinha 10, 15, 20 minutos para tirar as dúvidas com o nosso mestre. Não era qualquer espírito o senhor Allan Kardec. Apesar de sua humildade não transparecer isso, mas era um espírito de grande evolução moral, muito acima do que podemos imaginar. Então o senhor Kardec, coloquei ali com o fenômeno das mesas, né, a foto, era um espírito de alta envergadura, sem sombra de dúvida um dos maiores que já passaram por esse planeta. E às vezes a gente esquece um pouco isso, quando a gente nota que quando Kardec faz seus comentários é de uma autoridade ímpar. Mas vamos adiante. Ainda na Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam e que se encontram nas duas obras precedentes. Como ela é de 58, tinha o que é Espiritismo e o Livro dos Espíritos, formando de certo modo a aplicação. Sua leitura pode-se fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e sobretudo mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Onde é que tem isso? Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método. Qual é o primeiro livro que Kardec manda a gente ler? Que é Espiritismo. Está lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no terceiro capítulo. Depois, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, e por aí vai as outras obras. Com uma observação: o Livro dos Espíritos deve ser lido individualmente, depois simultaneamente, mas logo individualmente. Mas se a gente for ler o Livro dos Espíritos individualmente, ele vai aumentar ali o número de questões, que são 1018 questões, porque a questão 1011 não está lá, então são 1018, a gente vê lá no final 1019, e a gente vai observar que dentro daquelas questões tem os itens. Então Kardec pergunta, os espíritos respondem, ele pergunta de novo e chega até a letra E, ou seja, A, B, C, D e E. E eu fiz as contas outro dia desse, passa das 200 questões. Então a gente começa o estudo, daquela pergunta ele manda para outra pergunta, às vezes da outra pergunta ele manda para outra pergunta, e às vezes a mesma pergunta ele vai destrinchando em algumas fases. Então passa ali das 1200 questões, se a gente for fazer esse joguinho que eu estou dizendo. A palavra subjugação que ele usa no Livro dos Médiuns, ele tira o termo possessão, porque vinha muito ligado a possuído pelo demônio, então ele tira esse termo de possuído e coloca o termo subjugado e diz que não há a possessão, de tomar completamente o corpo do indivíduo, sendo que ele corrige isso aonde? Na Revista Espírita e na Gênesis em possessão, realmente admitindo que há o domínio completo do corpo da outra pessoa. As pessoas chegam à casa espírita muitas vezes com fenômenos espíritas e precisando de explicações dessa fenomenologia. Muitas vezes a gente vem com uma conversa e explicar aquele fenômeno em si, trabalhar aquele fenômeno em si, trabalhar o processo obsessivo, às vezes a gente vai deixando, né? Com essa era de internet que a gente está vivendo, teve uma pessoa conhecida nossa, não é daqui de Caruaru nem é de Garanhuns, ela mandou um vídeo para uma pessoa que ela conhecia em Recife, e era um menino que estava possesso, e hoje com a internet gravou lá aquele negócio todo, e para um centro espírita, o cara trabalhava no centro espírita, trabalhador antigo, e a resposta deles: o negócio está pesado, Ave Maria, manda isso por nossos irmãos das outras religiões afro. Como é que você está numa casa espírita
e está mandando fenômeno mediúnico para o outro. Que segurança vai passar? Que confiança vai passar? E eu disse, não, deixa aqui. Indiquei lá em Gravatá, o SEAC, que a gente faz parte também. A gente vai tratar. Traz o menino para cá. E é interessante que quando vai chegando na casa espírita, já diminui aquela fenomenologia com muita intensidade, né? O fenômeno já não é tão forte como é em casa e por aí afora vai. Os mais experientes sabem disso. Quanto foi o centro no passado, aqui em Caruaru, em Garanhuns, Palmeira dos Índios, minha terra natal, lá em Alagoas, que chegavam, trazia de ambulância o camarada amarrado, 3, 4 homens segurando, e o mentor espiritual fazia, solta, não, solta não, se soltar ele vai quebrar tudo aqui, solta, e soltava, o espiritual ficava quietinho. Que é isso? Todos nós sabemos, autoridade moral. E o camarada pega um caso fantástico desse e manda para outro canto, né? Eu vou pedir licença aqui para ler de novo. Se vocês quiserem me ajudar, viu, gente? Eu vou. Isso é a contracapa da Revista Espírita. O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc. Bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares da mitologia de todos os povos, etc. Isso está na contracapa de todos os 136 exemplares da Revista Espírita. Tradução da FEB. Kardec foi magnetizador por 35 anos. E como magnetizador, ele também estudou os fenômenos do sonambulismo por 35 anos. Está lá na introdução 16 do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, o 3º parágrafo. Estudou o sonambulismo. Não sou eu quem vai duvidar desses fenômenos, que estudei há 35 anos. E vocês lembram quem convida Kardec para a primeira reunião? Senhor Fortier, todo mundo conhece aquela história, né? Que era um magnetizador como Kardec. E ele convida, diz, as mesas estão se mexendo. Ele diz, não, tudo bem, o magnetismo pode mover as mesas, isso não tem nada demais. Quando é que Kardec se convence? Quando no segundo encontro ele diz, não, as mesas não só estão se mexendo, elas estão respondendo a perguntas. Desde que me prove que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para agir, eu posso acreditar que uma mesa pode responder perguntas. E vai na primeira reunião na casa da Madame Clé de Maison, e ali começa a grande viagem de Kardec, digamos assim. E está aí o sonambulismo e o magnetismo que ele já estudava. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e, perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Há manifestações espíritas como a do sonambulismo. Onde é que está isso? Introdução da Revista Espírita. Meu amigo Germano, que é um curioso, um perguntador, e isso é uma qualidade muito boa, teve lá enchendo o saco do modo muito positivo do Jacó, e ele adquiriu a Revista Espírita e disse, por onde eu começo? Eu digo, começa logo pela contracapa e pela introdução. Gente, toda contracapa de Kardec é riquíssima.
A contracapa, não a fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Toda a contracapa de Kardec tem uma riqueza muito grande e um ensinamento para nós. Está ali a contracapa, está aí as primeiras palavras da primeira revista espírita. Está logo na introdução. Agora eu vou precisar de ajuda enquanto eu boto água. Quem começa a ler? O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Continuo com você. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, há apenas um passo. Tudo isso, gente, não só tem na revista espírita, não. Tem toda a obra de Kardec. O capítulo 8 fala do êxtase, do sonambulismo, da catalepsia, da dupla vista, de todos os fenômenos de emancipação da alma, que são fenômenos do magnetismo. Mas vamos lá. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. É impossível falar do magnetismo sem falar do espiritismo. Eu não estou dizendo uma palavra minha. Por isso que fica até cansativo, né? Às vezes trazer o texto, mas trazer um texto tão grande para ler aqui, mas é necessário para dizer, não, o Luciano disse isso, foi o Luciano que disse, não, está lá. Só depois vocês pesquisarem. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, o nosso quadro ficará incompleto e podemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. Por quem era tratado esse material? Tinha vários magnetizadores clássicos, tinha o Jornal do Magnetismo, tinha um monte de matéria lá, tinha mais de 600 obras já publicadas sobre o magnetismo, então seria supérfluo ele se aprofundar em um assunto que já estava bem comprovado e aceito já nessa época pela medicina atual. Da mesma forma que Kardec fala que o espiritismo também seria aceito pela medicina, e a gente vê hoje que a gente ainda está meio que engateando nessa parte. A ele não nos referimos, pois senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Das duas ciências que na verdade não passam de uma. O sonambulismo tem o sonambulismo. Vocês vão ver lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que eu falei, vocês vão ver em obras póstumas, vocês vão ver no Livro dos Médiuns, vocês vão ver em toda a obra espírita falando sobre o sonambulismo. Inclusive tem o Adilson Mota, que é um grande pesquisador do sonambulismo aqui no Brasil, que o Germano disse, estamos em contato com o Adilson Mota. Eu digo, traga, que ele é o cara em sonambulismo. Eu considero ele a maior autoridade de sonambulismo do Brasil. Quando eu falo em sonambulismo, não da forma patológica da medicina, né, mas desse sonambulismo aí de desprendimento da alma, né? Sonambulismo natural, gente, é aquele que a gente encontra em casa. Tem gente que fala dormindo, tem não sei o que, e por aí afora tem vários exemplos, né? Eu pessoalmente tenho um exemplo em casa do meu filho falando, adolescente, 13, 14 anos, agora ele está mais velho um pouquinho, e eu me lembro que eu tinha tido cara em há uns 8 anos atrás ele esteve lá, aí ele disse, pergunta. Está conversando, aproveita e pergunta. E eu cheguei para o meu menino e disse, agora. Ele lá danado, conversava muito. Eu digo, Igor, e fiz lá uma pergunta a ele, estás conversando o quê? Ele disse, papai, eu estou dormindo, não me atrapalhe. Virou para o outro lado e parou até de conversar, ou seja, ele não queria conversa com o pai. Mas os sonâmbulos aceitam o comando. Eu tinha uma irmã que outra vez eu estava assistindo televisão com meu pai, eu era pequeno, lá em Palmeiras dos Índios, ela chega lá na sala.
Aí ela olha, fala alguma coisa, isso com os olhos fechados, né? Fala alguma coisa assim, aí papai diz, vai dormir, menina. Na hora que ele diz, vai dormir, ela vira e cama. Simples assim. O sonâmbulo aceita o comando dado por aquela pessoa que ele tem aquela confiança e aquela relação. Mas vamos adiante. Isso é no artigo. Como é o nome do artigo, gente? Aí dá para alguém falar. O magnetismo e o espiritismo. É o nome do artigo de março de 1858. Mas vamos lá, essa vocês vão ler comigo com força, porque eu estou achando que vocês estão querendo dormir, aí lendo com força, todo mundo acorda. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos, são duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência, que se completam e se explicam um pelo outro. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo, e vice-versa. Novembro de 1867, artigo usuável, Jacob, segundo arquivo. Mas vamos adiante. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, co-irmãs, como tem outras traduções, que se completam e se explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse, são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Janeiro 1869, proporção relativa dos espíritas, 31 de março de 69, desencarna Allan Kardec. Então é muito. Não, mas Allan Kardec falou do magnetismo no começo, porque ele ainda estava muito influenciado, porque ele foi magnetizador realmente. Não, ele está falando aí 2 meses, 3 meses antes de desencarnar. E já estava. Ele antes de desencarnar já tinha 3 ou 4 edições prontas. Então, quem usar o argumento e diz, não, ele estava influenciado de início, não é bem verdade. Kardec estava com o magnetismo, assim como o magnetismo estava com o espiritismo, como ciências gêmeas. Uma não se explica completamente sem a outra. A morte de Kardec surpreendeu no momento em que estava infatigável a atividade, trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Kardec foi chamado, atuante também na Revista Espírita e presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é bom lembrar, e que era um traço de união entre todos os experimentadores da época. Mas era o que chamarei simplesmente de o bom senso encarnado. Lembram quem disse isso? Senhor Camille Flammarion, no discurso do túmulo de Kardec, chamou Kardec de o bom senso encarnado. Quando você quer dizer que uma pessoa é equilibrada, tem caráter, você diz que ele tem bom senso. Kardec era o bom senso encarnado. Porque, meus senhores, o espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. Passou o tempo dos dogmas. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com auxílio dos médios, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Discurso pronunciado por nada mais, nada menos do que o astrônomo e amigo pessoal Camille Flammarion.
grande cientista de respeito na época, amigo pessoal de Kardec, frequentador e participante ativo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Psicografou o capítulo 6 de Galileu Galilei do livro A Gênese. Não era qualquer pessoa que estava dizendo essas informações que estão aí e que está logo no início lá de Obras Póstumas. Então vocês pesquisem que o material está todo aí. Aqui, gente, é uma reunião mediúnica na casa do senhor Camille Flammarion. E a gente pode pensar, está lá a mesa redonda, um monte de médico, a mãozinha, e pode pensar, mas não é numa casa, não é na casa dele. Não tinha centro, não tinha a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 58 a gente já tinha 6 milhões de adeptos do Espiritismo. Imagine em 69, quando Allan Kardec desencarna, se é um dos movimentos que mais cresceu em 10 anos na história do mundo, foi o Espiritismo nos seus primeiros 10 anos. Então tinha muita sociedade espírita de estudo, tinha muita coisa, e tinha muito mais espírita do que tem hoje, se a gente olhar proporcionalmente com a população do globo. Se não olhar proporcionalmente, digamos que o Brasil talvez esteja chegando à quantidade de espírita que Kardec deixou naquela época, segundo o pesquisador Cosme Massa, citando ele aqui novamente. Quando me deram o tema, eu fiquei pensando, ao tempo falar de uma boa história, que é os processos de Mozzini. E lembrei dos processos de Mozzini, tinha lido um artigo só, e digo, eu vou fazer. Menino, eu fiquei admirado. Quanto artigo. E cada artigo tem mais ou menos de 6 a 8 páginas. Eu acho que eu li 8 artigos e eu fiquei meio que possesso, porque eu comecei a ler, eu disse, menino, isso não para mais não, ia para o outro artigo e tinha que ler o outro artigo, depois tinha que ler o outro artigo, estava possesso no sentido de fúria, Depois eu fiquei possesso no sentido de possuído pelo tema. É muito interessante esse processo de Mozzini, Eu fiquei encantado com aquilo, tem artigo que Kardec transfere do senhor Charles Lafontaine, que era um magnetizador, e eu fiquei encantado com aquilo, fiquei depois pensando em conhecer lá o local, a região que aconteceu e tudo, inclusive pesquisar outras obras, porque tem matéria também em revista de medicina da época sobre os processos de Mozzini. Vê mesmo, a gente está precisando voltar ao tempo de Kardec, artigo em revista científica de medicina sobre os processos de Mozzini. A gente hoje está mandando artigo para a revista científica? Não. Mas vamos lá. Os processos da região de Mozzini, na Alta Savoia, pequena cidade com cerca de 2.500 pessoas, a cidade foi tomada por uma possessão coletiva. 2 crianças primeiro, de 12 anos de idade, começou em março de 57, em novembro seguinte já tinha 27, e em 1861 atingiu o máximo de 120 possuídos na cidade de Mozzini, na comuna de Mozzini, próximo essa montanha, essa é a única coisa que separa da Suíça, está em território francês, mas só é separado por essa questão da Suíça, Ali é a igreja do condado, da comuna de Mozzini. É uma região de vale com várias pequenas cidades como Mozzini. E aí imaginem a cena, o cura, que eu não sabia o que é, pesquisei, é o paróquio da cidade, o vigário local, mandou chamar aquelas crianças, pegou homens fortes para levar as crianças para a igreja. Então juntou ali na igreja um monte de criança. Quando ele começou
os possessos variam, a maioria varia na idade de 15 a 25 anos e a maioria eram mulheres. Quando juntou ali, que ele começou a dizer as primeiras palavras em latim, então foi grito, foi salto, foi injúria, foi aquela loucura toda, e ele ficou assustado com aquilo, mandou chamar a polícia, veio a polícia mandou chamar uma companhia de infantaria e tomaram conta da igreja para tentar tirar aquele monte de criança ali de possessos à força, e foi trabalho. Isso daria hoje um filme muito bom, né? Com essas produções hollywoodianas, um monte de possessos, né? Aqui eu vou os possessos se contorciam, faziam palavrões, impropérios, o que vocês pensarem de fenômenos de possessão tinha ali dentro. E quando passava aquilo tudo, todo aquele movimento que parecia de se jogar no chão, de sair rolando, com cuidado para não eram movimentos que ficassem eróticos, não, de forma nenhuma. Se o vestido sobe um pouquinho, o próprio possesso baixava. Depois de passar aquilo tudo, eu estou pegando apenas um dos pesquisadores aqui, que são vários os relatos. Quando passava aquilo tudo, elas estavam sem nenhum arranhão, sem cutucões, sem nada quebrado, todas inteiras. Os processos de exorcismo, eles riam, e quando iam os médicos, eles diziam: vocês não vão me curar, quem vai me curar são os sacerdotes. Aí pronto, chamavam os sacerdotes. Quando o sacerdote chegava com aqueles processos maquinais de exorcismo, não servia de nada, porque era só para eles dizerem palavrões e um monte de impropério. Mas a gente vai chegar lá porque não se via. O ritual de exorcismo não funcionava, que eram palavras, aquele gesto, aquelas coisas, aquilo tudo não funcionava. Aqui é posição que é relatada, né, pelos pesquisadores, que tinha alguns processos que ficavam realmente nessa posição. Falavam francês durante a crise quando sabiam poucas palavras, porque o idioma de lá não era o francês. Perdiam qualquer tipo de reserva, então não tinha muito respeito nem à família mesmo na época que se fazia presente. A resposta delas vinha antes de se terminar a pergunta. É como se elas tivessem uma velocidade muito, muito rápida de captar. Então, antes de terminar a interrogação, já vinha a resposta. Quando não tinha resposta, quando tinha muita coisa a dizer, diziam ad rem, que significa a coisa. Eu me lembrei até agora que está um filme muito famoso aí no momento, e tem a coisa, né? Mas dizia a coisa, né? Respondia com tolices algumas pessoas, insultos, recusa. O mais impressionante disso tudo, que eu fiquei muito admirado, é que o pulso ficava, durante a crise, elas estavam lá fazendo coisas mirabolantes, o pulso ficava baixo. Ou seja, se a gente faz qualquer atividadezinha, se a gente se mexe um pouquinho, o nosso pulso vai lá para cima, né? Os pulsos, a nossa pulsação, a pulsação delas ficavam baixa. Vejam que fenômenos a gente tem aí relatados pelo médico. Não tinham timidez nenhuma, perdiam qualquer coisa ligada à timidez, se eram delicadas, deixavam de ser delicadas. E aí tem outro fator interessante: elas estavam aqui quietinhas, costurando, e de repente vinha um fenômeno de possessão. Então, depois daquilo tudo, que durava 10, 15, 20 minutos, 30, uma hora, um dia, não tinha, algumas avisavam o prazo que ia usar o corpo, né? Dizer, eu vou usar esse corpo por uma hora. Quando terminava uma hora, então, alguns espíritos, né? Que para eles, por locais, eles consideravam demônios. É outra coisa que atrapalha o processo de melhora, é considerar esses espíritos como demônio, porque não vai se fazer preces por ele nem por sua melhora, né? Revelavam coisas, tudo com ódio a Deus muito forte, né? Então, tudo que era ligado a sacerdote, Maria, não sei o que, eles odiavam com muita força. Revelam coisas
de outros locais da Europa, de outros locais distantes. Então elas revelavam coisas que estavam acontecendo em locais distantes. Não tinha como aquelas meninas daquele local saber daquelas coisas, então elas revelavam. E fatos do passado daquela comuna, que elas também não tinham acesso, muita história antiga do passado, elas revelavam. E o pensamento das pessoas. Imaginem vocês aqui agora e eu começar a revelar o pensamento de vocês. Ia ser uma complicação, né? Claro que ia ter um monte de coisa boa, com certeza, né? Espero que sim. Respondiam, perguntavam em alemão. Imagina uma língua difícil. É alemão. Perguntavam em alemão e elas respondiam em alemão. Perguntavam em latim e elas respondiam em latim. Era um fenômeno mediúnico, surpreendente. A força delas era desproporcional. 3, 4 homens para segurar uma criança de 10 anos. Passava a crise, a maioria não lembrava de nada. Outros ainda lembravam. Eu não queria dizer aquele monte de coisa não. Quem estava dizendo não era eu não. Mas eu não tinha força nenhuma para controlar o que na cabeça delas era o diabo que estava dizendo, né? Ou Beelzebub, como colocavam alguns nomes, ou a coisa, ou ele. Eles sempre davam esses nomes bastante assustadores, né? Relato do médico. Isto é sobrenatural. Declaramos em nossa opinião que há uma verdadeira possessão do demônio. Isso foi relato de um dos cinco médicos que passaram por ali, inclusive o primeiro, o senhor Constante, pago pelo governo francês, já saiu com a ideia que aquilo era alimentação, era um estado de insalubridade, raquítico do lugar. Então ele teve uma visão muito materialista. Ele chegou a debater com Kardec na revista Espírita, mas mesmo com sua visão materialista, quando você olha ele descrevendo os relatos, é muito parecido com esses relatos. Esses não são dele não, mas é muito parecido com os mesmos relatos dos outros também. Então esses relatos, esse é de apenas um dos relatos que foram feitos. Isso. E os possessos da Judéia. Quando Jesus chega no planeta Terra, vários lugares estavam com problemas de legião de espíritos e com problemas de possessão. Quando Jesus chega, com única palavra, expulsava legião de espíritos. Por quê? Voltamos para a tecla. A autoridade moral de Jesus era muito grande. Então ele expulsava simplesmente com uma palavra. Aqui o Dr. Kyle concluiu por uma afecção nervosa epidêmica rebelde a toda espécie de tratamento e de exorcismo. Só o isolamento produziu bons resultados. Vou adiantar aqui, depois eu volto. Gente, eles não tinham resultado. A religião da época e a ciência não tinham resultado. Qual era o resultado? Era tirar do condado. Quando tirava, que atravessava a ponte, deixava de ser o condado, passava os processos possessivos. Era uma epidemia, uma nuvem de espíritos que se instalou. Vocês imaginem Calígula, Nero, Tibério, aquele povo bonzinho todinho, se eles se juntassem como espírito, o que é que eles não conseguiriam provocar? Então foi uma nuvem que tomou conta da cidade de espíritos malévolos, e isso durou por muito tempo, tanto por conta de uma crença fixa na existência do diabo, que se atrapalhava um pouco o processo, a cultura já causava um medo muito grande, como a falta de instrução e de orientação do espiritismo mesmo. Então eram vários espíritos ao mesmo tempo. Se pode se colocar um espírito sob possessão, pode-se colocar 2, pode-se colocar 10, pode-se colocar 20, 30, e assim conseguiram chegar ao mesmo tempo em 120. Então vocês imaginem essa cidade, o que é que não ficou, né? Uma nuvem de espíritos tomou conta.
Deixa eu voltar. Aquilo que um espírito pode fazer a uma criatura, vários espíritos podem fazer sobre diversos indivíduos, simultaneamente, e dá à obsessão um caráter epidêmico. São palavras de Allan Kardec. Uma nuvem de maus espíritos pode invadir uma localidade e aí manifestar-se de várias maneiras. Foi uma epidemia de tal gênero que se alastrou na Judéia ao tempo do Cristo. E, em nossa opinião, é uma epidemia semelhante que abateu-se sobre Mozinho. Então, foi um caso muito interessante. Vamos para a ponta novamente. O governo francês, não tendo resultado, começou a tirar jovens à força. Isso começou a prejudicar as famílias locais, então começaram a tratar dentro de casa e a esconder determinados fatos também, né? Então começou a se esconder muito o espírito que estava no processo de possessão dentro de casa para evitar essa perseguição. Esse foi algum dos nomes que eu peguei, né? Dr. Constance foi o primeiro, Dr. Caio, foi aquele que eu li por último, Merville era o magnetizador, Charles Lafontaine, outro magnetizador, Dr. Chiara, Dr. Artaud. Dr. Artaud era psiquiatra e ele relatou apenas um caso de epilepsia e de imbecilidade. Quase não sai. O resto, ele foi para a possessão. Dos casos que ele estudou, porque cada visita dessa tinha um número de processos diferente, né? Ele de cara, quando chegou, foi logo 8, assim. Vários espíritos como Erasto e como Gés participam na Revista Espírita também, dando os comentários e as orientações. E Kardec fala em 3 artigos, dentro desses artigos, sobre os processos de Mozinho, né? Casos de possessão e que são tratados com a ajuda de um bom magnetizador. Esse material está todo disponível, gente. De um bom magnetizador, de prece. O bom magnetizador, quando se fala em bom magnetizador, é aquele magnetizador que tem autoridade moral. De prece e de conversa tanto com o espírito para mudar, como com o obsidiado, né? Então é uma via de mão dupla, né? Aí tem outro fato interessante aí, né? Que é... Sim, aí tem em Moscou, Kardec relata um fato em Moscou, de uma epidemia também. Eita, estou em cima da hora, tem que apressar agora. Uma epidemia em Moscou que se alastrou, vários casos de possessão também dentro da cidade de Moscou, e um magnetizador resolveu o problema dentro de um mês. Está lá também o caso de Moscou na Revista Espírita, mas vamos adiantar aqui. Sim, esse daí tem que contar, peraí. O Monsenhor Manguim, bispo de Annecy, mandou anunciar que iria a Mozinho crismar e ensinar como vencer a doença. Isso foi em maio de 64, 1 de maio. Menino, quando ele chegou lá, era uma autoridade, era um bispo, um monsenhor, algo muito respeitado dentro da igreja, e anunciou isso. Quando ele chegou na cidade, já tinha algumas pessoas que já tinham obtido a cura, inclusive uma tinha sido curada por senhor Charles Lafontaine, 2 já tinham voltado para a cidade, não tinha mais cura, que era o magnetizador, elas foram até a cidade do senhor Charles Lafontaine, e já tinham ficado boa da obsessão, estava lá, morando na cidade tudo direitinho. Quando esse bispo pisou lá de novo, foi uma loucura. Foram levadas 70 jovens a pulso para a igreja. Quando ele pisa, que está se aproximando da igreja, elas perceberam, começou o barulho lá dentro. Ele segurou-se aqui, apeou-se, disse: eu vou entrar, porque eu prometi. Ele estava programado para sair 4 horas da tarde, para crismar às 70. Ele saiu 7 horas da noite, só conseguiram levar com pessoas da infantaria lá presentes. Só conseguiram levar 2 meninas até o altar e uma não conseguiram crismar, só conseguiram crismar uma.
Então você imagina, não ficou uma cadeira inteira. Ele saiu com as pernas cheias de cutucão, de arranhão, de tudo, então quebraram tudo. Se um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e envolve, por assim dizer, com seu perispírito como se fosse um manto. Os fluidos penetram, os dois pensamentos, as duas vontades se confundem, então o espírito pode ser visto daquele corpo como se for o seu próprio. Fazê-lo agir à sua vontade. Numa palavra, ele magnetiza o indivíduo e o leva a uma espécie de catalepsia moral, transformando em instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação que se mostra em diversos graus de intensidade. Por vezes, entretanto, acontece que a subjugação atinge o ponto de paralisar a vontade do obsedado e que deste não se pode esperar nenhum concurso valioso. É sobretudo então que a intervenção de terceiros torna necessárias, quer pela prece, quer pela ação magnética. A prece não tem apenas o efeito de chamar para junto do doente um socorro estranho, mas também o de exercer uma ação magnética. Consiste numa tríplice ação. A ação fluídica que liberta o perispírito do doente da pressão do espírito malévolo. A ação fluídica, através de quem? De um bom magnetizador. O ascendente exercido sobre este último pela autoridade moral, que sobre ele dá superioridade moral, e a influência moralizadora dos conselhos que se lhe dá, dos bons conselhos que se lhe dá. Então, gente, tem ainda 1 minuto ou 2? Tá aí, Savoia, tá aí para vocês pesquisarem, tá ali o canal, é muito interessante os processos de Mozini. Eu pessoalmente confesso que fiquei possuído no bom sentido pelo termo. E eu venho aqui dos magnetizadores clássicos do passado. A gente está rodando nesse movimento de magnetismo atual para tentar fazer algo com a maestria e com a qualidade que eles faziam. E ainda estamos longe. O senhor Charles Lafontaine tinha apresentações em público. Então, grandes magnetizadores do passado, mas tem uma coisa que a gente teve um grande avanço, e que é um diferencial, e que é um avanço, que chama-se o TDM, como é conhecido por nós, tratamento da depressão pelo magnetismo. E o TDM foi evoluindo também com o tempo, né? Já tem mais de 10 anos que Jacó descobriu o TDM, entrou em depressão, então essa história vocês talvez escutem para o ano. E o TDM, ele evoluiu, ele progrediu. Antigamente ele era aplicado em maca só no circuito frontal, o tempo dele também aumentou. Depois descobriu-se o circuito dorsal. Como? 26 magnetizadores, separou 2 grupos de 13 magnetizadores fazem o circuito dorsal e frontal, e 13 magnetizadores só fazem o circuito frontal, e separou também os pacientes, e os resultados melhores foram circuito frontal e dorsal. E isso é a proposta do magnetismo, é a proposta de observação e de experimentação, que é a proposta do espiritismo. E a gente tem que fazer ciência. Então eu quero deixar até aqui um desafio aqui para vocês. Vamos fazer as experiências de TDM. Ah, chegou 5 depressivos na casa. A gente faz isso, então tá certo. Vamos fazer 3 assim, 6 é melhor, né? 3 assim e 3 com o TDM. E vamos ver os resultados. Vamos observar. Que eu volto a dizer, foi um grande avanço dentro do magnetismo atual, tratamento da depressão pelo magnetismo. O resto a gente está engateando, ainda tentando chegar onde esses magnetizadores clássicos chegavam com muita facilidade. Mas a gente chega lá com muito trabalho, dedicação ao próximo, vontade sincera de fazer o bem e de ajudar o nosso semelhante. E que a paz do Mestre Jesus faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre.